Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o Digas Tudo. Sejam todos muito bem-vindos. Lembramos que tudo que será tratado nesse podcast tem um embasamento científico, por mais que alguma opinião de participantes ou colaboradores possa ser expressada. Meu nome é Lucas. Meu nome é Jean. Hoje trazemos para vocês um tema muito relevante, que foi de certa forma abordado pela mídia, mas não foi realmente explicado o que a pesquisa mostrou e nem como. O que foi noticiado em diversos meios de comunicação é que pesquisadores canadenses estavam desenvolvendo uma cura para o Covid com maconha. Então a gente correu atrás do artigo e resolvemos trazer para vocês um pouco sobre os dados publicados e compartilhar dessas informações. O artigo vai estar disponível para todo mundo que tiver interesse em ler. As nossas fontes estão na descrição desse episódio e também na postagem nas nossas redes sociais. Se você ficou com dúvida, leia o artigo, manda uma mensagem para a gente. Vamos iniciar essa discussão. Se a gente conseguir incentivar a leitura de artigos científicos, podemos dizer que nosso dever está cumprido. Vamos falar um pouco, então, da realidade que a gente está enfrentando no Brasil e no mundo. No dia 14/6, que é a data de gravação desse episódio, mais de 7 milhões de pessoas já foram infectadas no mundo e por volta de 430 mil morreram por causa da Covid-19. No Brasil, apesar das lives do Átila ficarem cada vez mais assustadoras com o passar das semanas, elas ainda são mais confiáveis que os dados oficiais do governo, que se mostra cada vez mais despreparado para lidar com a realidade. Mais de 40 mil pessoas já perderam a vida e, infelizmente, não temos ainda uma forma eficiente de lidar com a pandemia. A falta de teste, a falta de equipamento de proteção para os agentes de saúde e a subnotificação são graves problemas que a gente ainda está enfrentando. No momento atual, a melhor coisa que podemos fazer é manter o isolamento social e o uso de máscaras para proteção individual. Lavem sempre bem as mãos e usem o álcool em gel. Aqueles que podem ficar em casa devem sair o mínimo possível. Nós precisamos nos proteger e cuidar uns dos outros. Ficar em casa pode salvar sua vida e a vida daqueles que estão junto com você. Devemos nos preocupar também em manter a saúde mental, porque nesse momento vamos passar muito tempo com nós mesmos. A esperança de uma vacina ela existe, ela é muito válida, mas a gente tem que ser cuidadoso porque elas demandam um grande tempo de produção e são resultados de anos de pesquisa nos melhores laboratórios do mundo. A vacina para a Covid, ela pode começar a ser distribuída já no ano que vem, e se isso acontecer, ela vai ser a mais rápida que a gente já produziu desde a identificação do vírus. Os testes clínicos já estão acontecendo e os protótipos já estão sendo testados, mas vai demorar alguns meses até que ocorra uma ampla distribuição e a gente realmente tenha acesso a essa vacina. Muitos países estão investindo pesado nesses estudos, mas a gente vai estar juntos ainda pelos próximos meses nessa luta. O que nos leva ao principal assunto desse episódio, que é o polêmico artigo que relacionou o vírus com a cannabis. Devido a todo o histórico de pesquisa da Universidade de Lethbridge, que é uma instituição ponta de linha em pesquisa com cannabis, os pesquisadores Bo Wang e Anna Kowalchuk publicaram e propuseram em abril a utilização de canabinoides como potenciais inibidores do principal receptor utilizado pelo coronavírus, principalmente extrações com alto teor de CBD. Embora diferente do vírus causador do surto de SARS em 2002, foi descoberto que o coronavírus também utiliza a enzima ACE2 como receptor para infectar as células em tecidos das vias respiratórias e digestivas. Essa enzima, em tempos normais, é muito importante contra lesões, principalmente no pulmão, mas sendo alvo do vírus, a regulação dela pode ser crucial para a gente lidar com a infecção. Durante uma infecção viral, algumas de nossas células de defesa produzem uma proteína chamada interferon, que atrapalha a reprodução do vírus. Um estudo do Hospital Infantil de Boston e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, publicado no início do ano, mostrou que essa proteína é um estimulador da produção de ACE2. Isso significa que, tentando se proteger, o nosso corpo abre cada vez mais portas para o vírus, mostrando a importância de estudar e tentar regular essas enzimas. Então, acredito que já é hora da gente responder o clickbait do título desse episódio. Não, a maconha não mata o coronavírus. Mas existem sim testes promissores
que indicam uma boa resposta dos canabinoides na regulação da enzima ACE2, podendo ser futuramente uma ferramenta importante na prevenção e no tratamento. Logo na introdução do artigo, é falado sobre a relação do vírus com a enzima, e a explanação que a gente fez vem inteiramente do artigo e de algumas de suas referências. Explicam também que o objetivo inicial da pesquisa era encontrar canabinoides que regulassem a expressão de genes relacionados a processos vitais de nossas células, como doenças inflamatórias, por exemplo. E eles encontraram resultados interessantes quanto ao gene ACE2. Foi só quando tomaram conhecimento desses resultados é que os pesquisadores deram início a um estudo específico dos efeitos dos canabinoides na regulação dessa enzima. Foram testados os níveis de expressão do gene e a quantidade de enzima em modelos dos principais tecidos de risco, que são as vias respiratórias, a mucosa nasal e o intestino delgado. Das mais de 800 linhagens que foram produzidas na universidade, 22 foram selecionadas como potenciais reguladoras e 8 delas por possuírem menos de 0,3% de THC total, enquadrando elas na legislação da cannabis medicinal, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Além disso, foram cultivadas 4 plantas de cada linhagem e todo o processo de cultivo e extração das 88 plantas é descrito no artigo. Com essas análises, o maior resultado publicado foi de um estudo realizado com 10 linhagens diferentes e 16 plantas reduziram bastante o número de enzimas nos tecidos do sistema respiratório, enquanto na mucosa nasal foram encontradas 3 linhagens de 9 que tiveram ótimos resultados na regulação do gene. É bom lembrar que com a regulação do gene ACE2, a gente consegue impedir a produção da enzima que recebe o mesmo nome. Um resultado curioso que foi publicado é que também na mucosa nasal, 5 linhagens se mostraram efetivas quanto à redução do número de enzimas, incluindo outras 2 que não tiveram efeito na expressão do gene, e é indicado no artigo como um caminho para entender como essa regulação funciona e o desenvolvimento de tratamentos preventivos. Um tratamento à base de canabinoides pode significar uma baixa nos custos, principalmente pela facilidade de se obter os extratos. Além de uma diferença nos custos, a cannabis com alto teor de CBD citada no estudo pode ser rapidamente atribuída a novas pesquisas, com incentivo certo, claro. Durante a conclusão do artigo é citada a necessidade de estudos de extratos de toda a flor, e não apenas de canabinoides específicos, visto que não sabemos a real interação entre os mais de 100 canabinoides diferentes já listados. Lembrando também que não é qualquer planta que pode ser usada, afinal, cada linhagem possui uma distribuição única de seus canabinoides. E o artigo deixa bem claro que fumar maconha não te protege do vírus. A gente fez esse resumo rápido do artigo e, de fato, a gente não discutiu todos os pontos que eles abordam. A gente pode ver que a cannabis apresentou resultados importantes, mas ainda são necessários muitos estudos para que um tratamento possa realmente ser desenvolvido a partir da planta. E assim como no caso da cloroquina, não se deve incentivar o uso de qualquer substância sem que haja uma resposta científica comprovada. Por isso, a importância de conferirmos as fontes das matérias que a gente lê e as pesquisas que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo. Agradecemos muito a todos que nos ouviram até aqui. A intenção do nosso podcast é aproximar cada vez mais o conhecimento científico e a sociedade. A rápida explanação que a gente fez está inteira no artigo, por isso incentivamos sempre que vocês leiam o artigo. A gente ainda não tem uma notícia de cura para a Covid para poder trazer aqui, e a gente não veio divulgar esse artigo como se fosse. Mas a pesquisa deve ser sempre discutida para que a ciência gere frutos à sociedade. Se você leu algum artigo interessante recentemente e acha que é importante ele ser debatido, mande para a gente, entre em contato e vamos tentar trazer esse debate para a sociedade.